Olá pessoal, aqui que fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Plantas Sem Mistério e da loja André Futman Plantas. Vocês conhecem essa flor de cera que está aqui na minha mão, bem pequenininha? Não? Essa aqui, pessoal, é a Roya micrantha. E pelo nome vocês já veem logo que é uma flor de cera de pequeno porte. E vocês podem ver aqui pelos meus dedos que as suas flores são bem pequenininhas, mas o que ela tem de pequenininha, ela tem de muito perfumada, muito bonitinha mesmo, e também uma planta muito tranquila de cultivar. E agora então, no vídeo, vamos conhecer um pouquinho mais dessa flor de cera aqui nas fases do desenvolvimento da Roya micrantha. Bora começar então, gente! Começando agora então, pessoal, a falar das fases do desenvolvimento da Roya micrantha. A Roya micrantha é uma flor de cera originária do Sudeste Asiático, ali, Tailândia e aquelas redondezas todas ali, tá? Para começar já no comportamento dessa planta, a época de floração dessa flor de cera, olha que perfume delicioso. Pena que não dá para vocês sentirem no vídeo, gente, mas ela tem um perfume maravilhoso, muito bom mesmo. A época de floração dessa flor de cera cheirosíssima, realmente muito cheirosa, se estende entre primavera e verão, assim como muitas flores de cera. Então, nós estamos aqui, 31 de outubro, e tá aqui, florida, uma haste. Ela tá vindo aqui em cima, outra haste aqui, ó, vocês podem notar, ó. Tá aqui já os botões de informações e tá indo embora, tá? E tem uma outra Roya micrantha do outro lado, mas essa é a que eu quero mostrar para vocês, tá? A sua floração dura próximo de uma semana, gente. Essa aqui já tá alguns dias abertos. Então ela floresce várias vezes durante a primavera e o verão. E a sua floração pode durar alguns dias, próximo a uma semana. Não muito mais que isso não, tá bom, gente? Nesse período de floração, a sua flor exala um perfume muito delicioso no período noturno. De dia, ela quase não tem cheiro, praticamente não tem cheiro durante o dia. Isso porque provavelmente seus polinizadores são também de hábito noturno. Daí, ela exalar o cheiro à noite. E também é bem comum, ó, a gente consegue ver, tem até uma gotinha ali, aquelas famosas gotinhas de néctar que saem das suas flores. Bacana isso, né, gente? E esse é o comportamento básico da floração da Roya micrantha. Lembrando, gente, que assim que acaba esses botões e caem, pode na mesma haste floral voltar a florescer na mesma temporada, tá bom, gente? Então, aquela velha máxima, não cortem as hastes florais que já floresceram nas suas flores de cera. Jamais, tá bom? Porque ela pode florir novamente na mesma haste. Bacana, né, gente? E assim, então, é o comportamento floral dessa planta. E como é que é o crescimento da Roya micrantha? Vamos aqui ao vaso da micrantha, tá aqui o vaso dela. E essa planta, gente, é uma planta que tem um hábito trepadeira. É uma flor de cera de hábito trepadeira, tá? Ela vai crescendo e vai se embranhando nas estruturas, como a gente pode ver aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ela vai crescendo, vai crescendo. Ela se enroscou no fio e tá indo embora lá para cima, né? Então ela tem um hábito trepadeiro, mas ela também pode ficar pendendo também. Então ela tem um hábito trepadeira, mas também pode ser cultivada como uma planta pendente, tá bom? E o seu crescimento se dá da seguinte maneira. Ela emite chicotes, é uma planta que emite chicote, então ela começa com uma brotação emitindo as primeiras folhinhas. Aqui eu não vou ter um chicote, deixa eu ver se eu acho um chicote para mostrar para vocês. Ah, temos aqui, ó. Ela começa um broto, vamos supor aqui, ó. Esse aqui é um broto, sai um broto de uma ramificação ou de uma planta nova. Primeiro ele começa emitindo as primeiras folhas, já saem logo de cara as folhas enquanto ele está crescendo. Mas logo, o que acontece? Esse broto, esse ramo vai alongando
O entrenó é a distância entre um nó e o outro, e o nó é essa região aqui de onde saem as folhas. Isso aqui é o nó, tá? Ela vai alongando conforme o ramo vai crescendo, vai alongando, e em vez de vir as folhas, o caule começa a ficar fino, longo, e vai se formando o chicote, gente, como vocês podem ver aqui. Esse chicote vai crescendo e ele vai procurando, ele vai batendo o ar atrás de uma estrutura para se fixar. Quando ele acha essa estrutura, gente, vamos seguir esse chicote aqui, ó, só para vocês verem, tá? Quando ele acha uma estrutura, ó, tá aqui, ó, ele fica vermelho. Quando ele acha a estrutura, ele começa a se enroscar nessa estrutura, como a gente vê aqui, ó. O suporte está velho, tá enferrujado, da mesma cor do chicote, mas dá pra gente ver, ó, ele subiu e ele vai fazendo isso. Ó, ele tá dando uma voltarada danada, gente. Ele tá indo lá para baixo, tá? Não vou mexer muito não para não quebrar. E aí, depois de um tempo que esse chicote já cresceu bem acelerado, o que acontece com ele? Ele começa a sair folhas desse chicote, vão formando folhas e o caule vai ficando maduro. E depois, mais para frente, na porção terminal desse caule, que agora já tem folha, já um caule maduro, já um caule com folhas, ele pode continuar crescendo e emitir um novo chicote. Esse chicote vai se alongando e vai se fixando e se enrolando nas estruturas, tá bom, gente? Esse é o comportamento básico de crescimento dessa planta. Além disso, gente, da porção do chicote dessa planta também saem as hastes florais. Então, daqui do chicote vocês podem ver como na maioria das flores de cera, ó, aqui, ó, é um chicote também, saem as hastes florais. Esse chicote, inclusive, ele interrompeu logo o crescimento. Ele cresceu, já botou folha até ali, mas não cresceu mais, ó, ele parou aqui. E o que acontece depois que um chicote para de crescer por algum motivo? Quebra a ponta, ou ele simplesmente para de crescer, a ponta de crescimento dele perde a função. Podem vir ramificações da parte do caule, e vem ramificações da parte do caule, onde saem as folhas, tá, gente? As ramificações saem do caule já maduro, como esse daqui, ó. Como vocês podem ver, ó, aqui uma ramificação saindo de um outro caule. E aqui, se a gente for seguindo, ele vai ter mais ramificação e assim por diante. E assim a planta vai enchendo o vaso, tá bom? Ramificações do próprio caule. A micranta é uma flor de cera que tem a capacidade até boa de ramificar. Não é como uma roia lacunosa, por exemplo, que fecha aquela cortina maravilhosa de planta, mas ela ramifica até razoável. Não é tanta ramificação assim, mas ela tem uma certa quantidade de ramos, ela ramifica um bocado e seus ramos tendem a ser muito compridos. Então é uma roia que tem um comportamento de crescimento de ficar bastante comprida, tá? Então é uma planta que cresce, porém ela é pequena, mas isso aí a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouco. E fechando a parte de fase do desenvolvimento, gente, esse crescimento, ele acontece da seguinte maneira. Períodos mais quentes do ano, primavera e verão, esse crescimento é mais acelerado, além das hastes florais. E no outono e inverno, esse crescimento tende a dar uma drástica diminuída, dependendo da região, pode até parar completamente o crescimento da planta. Ou em regiões quentes o crescimento pode continuar normalmente, tá bom, gente? Então, esse é o padrão. Calor, ela cresce. Frio, ela diminui o crescimento ou para de crescer se tiver muito frio, tá bom, gente? E esse é o comportamento, são as fases do desenvolvimento da nossa querida roia micranta. Agora que eu falei de como ela se comporta, vamos então para o jeitão do seu vegetal. Bora lá? Jeitão do vegetal da roia micranta, pessoal. Para começar essa parte do vídeo, como sempre,
vamos começar pelas raízes da planta. Vamos entender um pouco como é que são as raízes. Bom, aqui está o vaso, está precisando molhar inclusive. E vocês podem ver aqui as raizinhas saindo, a raiz para todo lado. São raízes finas, como toda a roia, né? É uma planta que emite bastante raiz, raízes finas que vão surgindo ao longo do caule e na sua base também, gente, tá? Essas raizinhas finas são bastante ramificadas e abraçam bem o substrato. E elas também, eu vou ver se dá para ver aqui, ó, elas também surgem dos seus chicotes, gente. Então, ao longo do crescimento do caule, tanto no chicote quanto no caule maduro, já com folhas, então a gente consegue também perceber essas raizinhas finas saindo, que podem ou não ramificar. E essas raizinhas que saem do caule, elas ajudam a planta na sustentação e também na absorção de água e nutrientes. Como é uma planta epífita que cresce sobre as árvores, né? Ela ajuda a agarrar na casca das árvores, mas ela não é uma parasita, tá? Ela só usa a árvore como apoio mesmo, como suporte, sem a prejudicar em nada. Bom, das suas raízes que a gente viu, muito importante como sempre para uma planta epífita, a gente passa para o seu caule, gente. O caule da micranta na sua base, ele já é um caule mais lenhoso, como a gente está vendo aqui, ó, quando já é uma planta mais antiga. Uma planta mais antiga, a base do caule tende a ficar mais lenhoso. Mas no restante da planta, ó, a gente já vê um caule que não é tão herbáceo, aquele caule tão tenro, tão molinho como muitas flores de cera têm. Por exemplo, a Australis tende a ter esse caule mais verdinho, na maior parte da planta. Na micranta já é um caule mais semilenhoso, que é aquele caule que não é tão madeirinha, tão cascudo quanto esse daqui, por exemplo, a sua base, e nem tão verdinho, tão terro como outras flores de cera que vocês podem que existem, tá? É um caule que está no meio do caminho entre lenhoso, que é aquele caule mais cascudo, mais madeira, e o verdinho, tá bom? Então aqui a gente está vendo semi-lenhoso em boa parte da sua extensão, ó. Aqui já é um caule, não é herbáceo, ele já tem essa meia casquinha querendo se formar. Ele só vai se tornar herbáceo mesmo lá na sua ponta, ó, como aqui, ó, já vai ficando mais verdinho, tá bom? Então, esse é o caule da roia micranta. É um caule fino, vocês podem ver, ó, o meu dedo tá aqui para a gente comparar, ó. É um caule bem fininho, em comparação com o meu dedo, ele é bem fino mesmo. Tem roias com flores de cera com caule bem mais grosso na base. A micranta tem um caule bem fino, mais ou menos ela não... é metade de um lápis, a parte da base do caule, então ele é bem fininho. Não é tão fino quanto a lacunosa, mas ainda assim é um caule fino, gente. Porém, bem resistente, né? Ele é bem flexível e bem resistente por conta da sua constituição. Seus entrenós são bem longos, né? Os nós ficam bem espaçados um do outro, ó. Uma folha está aqui, o outro está aqui. Então é bem espaçado, o que facilita muito na hora de fazer muda dessa planta, tá? E ele possui chicote, gente. É um caule trepador que emite bastante chicote, tá bom? Tá aqui, ó. Então a gente pode ver aqui o chicote, que tende a ter uma coloração mais amarronzada, avermelhada, dependendo da condição de luz dessa planta também. Beleza, gente? Aí do seu caule a gente passa para as suas folhas. Vocês estão vendo essas folhas todas com essas manchinhas aqui? Isso é cauda bordaleza, tá, gente? Aqui é a manchinha de cauda bordaleza que tá nela. Ela tá muito saudável, essa planta. As suas folhas, gente, elas têm um formato, mas não chega a ser um formato tão elíptico assim. É um elíptico mais pontudo, digamos assim, né? Não é aquela forma mais ovalada, não. Ela é mais pontudo um pouco, né? É uma elipse mais pontuda. É a folha da nossa micranta.
E é uma folha relativamente lisa, gente. Ela tem algumas ruguinhas aqui, mas ela não tem as veias, as nervuras tão marcadas. Você pode assim ver assim contra a luz um pouco suas nervuras, mas ó, elas não são muito aparentes, tá? A folha verde, de cor verde, relativamente pequena, ó, relativamente pequena aí, tendo aí seus 10 centímetros, talvez, um pouquinho mais que isso, um pouquinho menos, dependendo da sanidade da planta. Mas é uma folha pequena, não passa muito disso. E a largura dela também não é muito. Ó, aqui com a minha mão dá para vocês verem bem como é que é. É uma folha firme, né? Uma folha bem dura, bem suculenta, tá? Uma folha bem carnudinha, bem firme, como muitas flores de cera costumam ter também. Bom, da sua folha, a gente passa para o conjunto da planta. Conjunto da planta aqui, gente, não dá para ver muito porque tem outras flores de cera aqui juntas, né? Então, é uma planta trepadeira que tem a capacidade de ramificação intermediária, não ramifica nem muito nem pouco. Então fica aquela planta mais esguia, aquela planta mais um pouco mais magrinha e que se estica muito, ó. Ela realmente se estica bastante, ó. Então tá aqui, ó, o conjunto da planta, a haste floral ali, que já foi um chicote um dia. Então é uma planta bastante que realmente fica bastante comprida e esparrama bastante, gente. Embora ela seja de porte pequeno, o seu vegetal é pequeno, é comportado, tá bom? E também ela vai bem como pendente. Do conjunto da planta, a gente passa então para suas hastes florais. A melhor parte, com certeza, né? Vamos aqui, ó. Haste floral da micranta. É uma haste longa, tá? É uma haste bastante longa. Tem outras flores de cera que é bem mais curto que isso, ó. Essa aqui tem uma hastezinha bem longuinha, não chega a 10 centímetros, mas tem 6 ou 7 aqui, um pouco mais até, tá? Uma haste longa com as suas inflorescências aqui na ponta. E em falar em inflorescência, a inflorescência, vamos aqui numa outra aqui que está um pouquinho mais adiantada, ó. Vou chegar aqui, calma aí, treme um pouquinho porque eu estou batendo na planta. A inflorescência, gente, é do tipo umbela, como todas as flores de cera são, ou a maioria delas, ó, é uma umbela, que é aquela inflorescência em forma de guarda-chuva. Por isso até porque ela tem esse nome, né? Foi dado esse nome. Ela tem esse formato de guarda-chuva invertido, no caso das flores de cera. As flores saem todas do mesmo ponto aqui na haste floral e abrem todas da mesma distância, como vocês podem ver, e ao mesmo tempo praticamente. E da sua inflorescência, que tem um bom número de flores, né? A gente vê ela aqui agora aberta, ó. Tá aqui o guarda-chuvinha, como vocês podem ver, as flores saindo todas do mesmo ponto e abrindo tudo na mesma distância, tá? Essa inflorescência tem um bom número de flores até, gente. Deve ter aqui uma, eu não contei, nem vou contar, mas deve ter próximo de 15 aqui, 10. Pode variar um pouco entre 10, 12, 15 flores, um pouquinho mais, um pouquinho menos, por aí, tá bom? Então a inflorescência é bem bacaninha, tem um número de flores bem legal. E as suas flores, gente? As suas flores são um capítulo à parte, né? São flores que são pequenininhas, né? São flores assim de... deve ter 1 centímetro no máximo essa flor, ela é... nem isso talvez. Ela é bem pequena. É uma flor do tipo urceolata, tá? A flor urceolada, né? A flor tipo urceolada, que é aquela flor que joga as pétalas para trás, formando esse bojozinho invertido aqui. Ela é meio bojudinha ao contrário, tá bom? Como vocês podem ver, ficando meio gordinha a flor, ó. Então, tá aqui o urceolado e vocês vão ver aí também na gravura aí que eu tô colocando para vocês. A sua corola, que são as pétalas de fora, tem essa coloração mais branca e mais para a ponta da pétala, que é jogada para trás, invertida, é mais rosadinha um pouco, não é nem um branco, né? É bem um cremezinho.
e a ponta mais rosadinha jogada para trás. E a corona dela, gente, a corona já tem esses detalhes mais branco aqui, a estrelinha do centro, ela tem as pontas brancas e o fundo meio rosado com o centro amarelado, gente. Olha a quantidade de detalhe que tem uma flor tão pequenininha. E o melhor de tudo é o cheiro, que não dá para ver aqui na câmera. Infelizmente ainda não inventaram maneira de a gente passar o cheiro pela internet, né? Mas é esse aqui, gente. Esses são os detalhes maravilhosos da nossa Roya micrantha. E com isso eu termino a parte de jeitão do vegetal dessa flor, gente, tá bom? Agora então, vocês já viram um pouco da planta, já viram o comportamento, já viram como é que é o seu vegetal. Vamos então para aquelas famosas dicas de cultivo, gente, aquelas dicas que todo mundo gosta. Bora lá! Dicas gerais de cultivo da Roya micrantha, gente. Bom, a Roya micrantha, como eu falei lá no início, é uma flor de cera originária ali do Sudeste Asiático, ali, Indonésia, Tailândia, aqueles países ali próximo ali, aquela região ali, tá bom? E, por isso, gente, é uma região de clima tropical, úmido, muito quente, sujeita a muita chuva, enfim. Logo com isso, a gente vê logo que é uma planta que gosta de calor, umidade, ventilação moderada, nada de ventania e nada de local super abafado. E com isso, a gente consegue cultivar essa planta em praticamente todo o Brasil, gente. Claro que locais muito secos, você vai ter que tomar muito cuidado com a questão de umidade do ar. Você vai precisar formar um microclima para manter sua planta mais úmida, para manter o local onde ela está sendo cultivada mais úmido, pois senão ela vai ter problemas para se hidratar. Lembrando que ela é uma planta epífita de matas, de floresta, então a gente precisa dar um clima mais próximo a isso, tá bom? Locais muito frios também podem ter um pouco de problema, gente, principalmente quando sujeitos a geadas, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado a isso e nesses frios mais intensos, vocês protegerem sua planta porque ela não tolera geada, tá bom? Luminosidade. Em termos de luminosidade agora. É uma planta que aprecia uma boa luminosidade até intermediária. Então, ou seja, ela não precisa ficar numa luminosidade tão intensa. Mas quando ela fica numa luminosidade mais intensa, além dela florescer melhor, ela tende a ficar com as folhas mais novas um pouco mais coloridas, mais avermelhadas. E depois vão esverdeando, tá bom? Mas não pode ficar no sol pleno, solzinho da manhã ou sol filtrado o dia todo por uma tela de sombrite. Mas se você não tem essa condição, num beiral de varanda onde é muita luz e um pouquinho de sol da manhã, é muito bom para ela. Sempre local com muita luz, tá bom? Que mais? Agora, já falei da luminosidade em relação a vasos e substratos. Vaso e substrato. Como toda Roya epífita, gosta de vaso apertado, vaso pequeno, gente. Além disso, vaso com bastante furos para drenagem. Normalmente os de plástico são mais indicados pela facilidade para a gente manter a umidade. Vasos de barro, principalmente em regiões mais secas, você pode ter mais dificuldade para manter sua planta hidratada porque ele rouba muita umidade e a planta vai estar sempre seca, tá? Mas também tem que tomar cuidado com vasos muito fundos, não usar vasos fundos e vasos muito grandalhões. Lembrando que mesmo sendo uma planta que estica bastante, pode chegar a 2, 3 metros aí de esticada, é uma planta pequenininha, gente. É uma planta de pequeno porte e caule fino. Olha só, essa planta, observem esse vaso. Esse aqui deve ser um vaso, eu acho que é um vaso de violeta esse aqui, tá? É um vasinho 10, um vasinho 12 no máximo. Vasinho raso, bem furado. Tá aqui, ó, o caule principal da planta no centro. O resto é só substrato e raiz. Não tem mais planta aqui, ó. Ela tá só aqui.
E olha só o tamanho que ela tá. Ela tá para lá, ela foi para cá e tá se esparramando mais ainda, gente. Ou seja, precisa de vaso maior que isso para essa floticeira? Não, porque ela é fina, gente, ela é pequena. Então, quanto menor o vaso, melhor sua planta vai desenvolver, porque as raízes vão ancorar mais rápida no vaso e melhor ela vai florescer. Então, nada de vazão aqui, gente. Vaso 12 para micranta é mais que o suficiente. Não precisa botar vaso muito maior que isso, não, tá bom? Vaso de plástico, de preferência, para ela é o mais indicado. É o que você vai ter mais facilidade para o cultivo, desde que ele seja bem furado, tá bom? E esse vaso, ela pode ficar pendurada. Melhor maneira de cultivar ela é pendurado, como é o que está aqui, ó, vaso pendurado. Mas você, se quiser fazer também numa bancada também, ou até usar um arco, também pode ir trançando ela naquele arco. Mas o pendurado é melhor, porque você pode deixar ela subir e se esparramar, ou então você deixar ela soltando ela para deixar ela pendente, que ela também fica bem bonita também, tá bom? Substrato. Substrato, ela gosta de substratos com boa matéria orgânica, que sejam bem drenantes, tem que ser um substrato bem drenante. Substratos normalmente à base de turfa, casca de pinos bem miúda, trituradinha, carvão trituradinho, perlita, britinha zero. Substratos que mantêm uma boa umidade, permitem uma boa fixação das raízes, ajudem na nutrição, também é bom, mas não pode ser um substrato muito fino, com muito pó, gente, tá? Esse aqui já tá ficando até velhinho, daqui a pouco já vai ter que trocar esse substrato, que ele já tá deteriorando. E aí logo, logo essa planta aqui vai ter que mexer, inclusive. Então, substratos assim, elas vão muito bem, gente. O que não deve usar de jeito nenhum é terra e areia, tá? Por conta de compactação e nematóide. Porque floticeira não é uma planta de terra, gente. Não é uma planta de solo, tá? Substratos como Top Garden Floreira vão muito bem. Carolina Soil com casca de arroz e acrescentando perlita também vai ser bom para ela. Enfim, e mistura de substratos também que você pode estar fazendo com esses materiais que eu citei aí antes de falar do Top Garden e do Carolina Soil, tá bom? Lembrando que não pode ter terra e nem areia, de jeito nenhum. Regas e adubações. Rega segue o mesmo que a gente usa para a maioria das flores de cera. A gente vai regar ela quando ela secar. Aqui já está, inclusive, já passando da hora de molhar essa planta, porque ela já está bem seca. Então, quando ela está seca, regar com vontade. Para você saber se está seco ou não, você pode enfiar o dedo no substrato ou um palitinho. Se sair úmido, não precisa molhar. Se sair seco, joga água com vontade, tá bom? Até a água escorrer bem pelo fundo do vaso. Isso é muito importante. Beleza? Tempo para você fazer intervalo entre cada rega depende da sua região, da sua forma de cultivo, do seu ambiente, do clima, da época do ano, etc, etc, etc. Tá bom? Então, não existe um padrão que serve para todo mundo, gente. Você vai estabelecer aí na sua condição o tempo de rega. Isso varia de pessoa para pessoa, de cultivo para cultivo, tá bom? E adubação? Adubação, gente, aqui segue a mesma que a gente faz para outras flores de cera. Podendo ser aqueles adubos que a gente usa normalmente para orquídeas, por exemplo, aqueles solúveis em água que a gente dilui uma colherzinha de café rasinha no litro de água e aplica sobre a planta, tá? Aplica sobre a planta, normalmente final do dia ou iniciozinho da manhã. Você vai lá via rega ou via pulverização, tá bom? Normalmente esse tipo de adubação a gente faz ela semanal ou quinzenal, principalmente nos períodos mais quentes do ano em que a planta está em maior atividade. No inverno você pode até espaçar mais a adubação, tá bom? Principalmente em lugar frio, inclusive pode até suspender a adubação em locais muito frios, já que a planta vai parar de crescer. Que mais?
Lembrando, desses tipos de adubo, gente, procure aqueles que sejam de mais completos em nutrientes possíveis, tá bom? Também podemos usar os famosos adubos de liberação lenta. Tá vendo esse porta-adubo aqui? Aqui ele está com o adubo Basacote, que é um dos tipos de adubo de liberação lenta que a gente pode utilizar. Basacote, Osmocote, Fortecote e outras marcas aí. Tem vários no mercado. Procure um bom e respeite o tempo de liberação desse adubo. E deve colocar muito pouquinho, são pouquinhas bolinhas desses adubos, que normalmente são bolinhas, no cantinho do vaso. Botar muito pode queimar também. E a gente só reaplica quando ele passar o tempo de aplicação. No meu caso aqui, por exemplo, esse aqui é de 6 em 6 meses só que eu tenho que repor. Beleza? Adubos orgânicos também são uma boa pedida para as flores de cera e elas respondem muito bem. Podendo ser, por exemplo, torta de mamona com farinha de osso. Preparamos uma mistura em partes iguais, previamente, e aí você coloca num vasinho como esse aqui, um vasinho 12 desse aqui, uma colherzinha de café rasa no cantinho a cada 2 meses. Não precisa mais que isso. Também pode colocar no porta-adubo ou dentro de uma trouxinha feita com algum tecido permeável ou TNT, tá bom? Também o bocache, a gente coloca uma colherzinha de café rasa no cantinho do vaso a cada 2, 3 meses também. Um adubo espetacular, gente. Bom, as flores de cera respondem muito bem a bocache também, ficam muito bonitas e florescem pra caramba. Inclusive, já vou ter novamente bocache disponível para venda lá na loja, gente. Logo, logo vou estar colocando de novo o estoque. Depois que eu passei da adubação, pragas e doenças da Roya micrantha, gente. Pragas e doenças, as mais comuns que podem acontecer na Roya micrantha, assim como acontece em outras, são os pulgões. Aqui eu não vou ter exemplo aqui, pelo menos aqui fácil de visualizar. Mas os pulgões costumam ser um incômodo, principalmente nas hastes florais, flores abertas e nos chicotes, nas pontas dos chicotes, pulgão amarelo principalmente. Porém, eles são muito fáceis de matar, eles morrem com inseticida, com medidas caseiras, com bastante tranquilidade, tá? A flor está totalmente molhada de néctar, gente, está totalmente, bem molhada mesmo. Cochonilhas também podem aparecer e aí ela pode atacar a planta inteira, fica normalmente nas costas das folhas, no caule, na base da planta, aquela cochonilha branquinha, farinhenta. Também controlar com inseticidas como, por exemplo, Colosso, Butox, são boas opções também para a gente estar controlando, ou opção da sua preferência que seja eficiente para a cochonilha, inclusive limpeza manual com escovinha macia, com sabãozinho de coco. Ajuda muito também no caso das cochonilhas e até do pulgão, tá bom? Também podemos ter outros problemas como lesmas, caracóis, aí iscas lesmicidas no vaso periodicamente podem ajudar a evitar esse problema, mas não costuma ser um problema muito sério. Ele é mais sério no caso de mudas novas, mas plantas adultas assim costumam não causar grandes problemas, tá? Mas o principal problema das flores de cera, gente, sem sombra de dúvida, são os nematóides. Na micrantha não é diferente, então se você usa areia, terra, a probabilidade de você ter problema de nematóide é muito alta. E aí, o que ele causa? A planta fica travada, a planta para de crescer, começa a definhar, as raízes morrem, abre porta para doenças que apodrecem as raízes. E quando você tira, está cheio de... A raiz está toda ou machucada, toda cheia de ferimentozinho, que acaba apodrecendo ela, ou então tá cheio daqueles carocinhos que a gente chama de galha. E aí só tem um jeito quando a planta está nessas situações, gente. Cortando a base da planta fora até um certo tamanho, cortando ela fora até um tamanho em que ela não teve contato nenhum com o substrato e com o vaso, e fazendo o reenraizamento num vaso novo, esterilizado e substrato novo de qualidade, gente. Normalmente só assim para controlar o nematóide. Medidas preventivas podem ser tomadas como a principal: uso de substrato de qualidade, vasos higienizados e alguns produtos
ecológicos também, como pirolenhoso, podem ajudar. E algumas outras medidas também, gente, tá bom? Mas muita atenção com o nematóide, porque é uma das principais causas de problemas nas flores de cera. Beleza? Replantes e divisões para terminar aqui com essas dicas de cultivo. Replante. A gente vai replantando a nossa micanta quando principalmente o substrato já estiver ruim ou a raiz estiver apodrecendo por algum motivo, seja lá qual for. E em ambos os casos, a gente vai fazer a decaptação, eliminação da sua base e fazer o novo enraizamento para revigorar a planta, tá beleza? Normalmente, o substrato tem uma vida útil em torno de 2 a 3 anos, podendo ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da mistura de materiais que você utilizou, tá? E divisão. Divisão dessa planta a gente faz os ramos, gente. A gente faz muda da micranta como outras flores de cera, ou seja, pedaços de seus ramos. Ramos maduros que tenham no mínimo um nozinho, gente. Uma muda de Roya micrantha tem que ter no mínimo um nozinho desse e uma porção de haste mais longa para poder você conseguir fixar no substrato, no vaso, tá? Mas quanto maior for o ramo, maior a sua muda, mais rápida a recuperação dela, tá bom? Só não pode fazer só a porção do chicote como corte para a muda, beleza? E a melhor época para você estar fazendo esse plantio é primavera e verão. Agora, se você está em locais quentes o ano todo, aí dá para você fazer praticamente o ano inteiro, gente, beleza? E no mais, era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deem aquele joinha bacana, se inscrevam no canal, ativando o sininho para receberem as atualizações. Comentem, compartilhem com seus amigos e lembrando, gente, lá no André Última Planta tem a Roya micrantha disponível para venda. Então vocês podem ter essa beleza perfumada aí no cultivo de vocês, gente. Não deixem de adquirir, planta facílima de cultivar, cresce bem e é muito bonitinha. Ela junto com a lacunosa formam um conjunto maravilhoso, gente, tá bom? E no mais era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Um forte abraço a todos, um pouquinho mais da floração e agora eu fui. Tchau, tchau!